Alô pessoal, tudo bem? Então, estou fazendo esse vídeo para vocês se basearem um pouquinho na hora de fazer o simulado envolvendo porcentagem, juros simples e juros compostos. Vamos só lembrar que porcentagem nada mais é do que uma razão entre a parte e o todo. E geralmente a gente utiliza como denominador 100 para representar 100%, ou seja, só lembrando, 20% equivale a 20 num total de 100. Isto é, se você tem, por exemplo, 3 quintos, representa 3 partes em 5, ou seja, se você multiplicar por 20 em cima e embaixo, o que você vai ter é 60 em 100, ou seja, 60%. Tá, isso é uma maneira de transformar a fração em porcentagem. Uma outra maneira é você pegar o 3 e dividir por 5. Uma vez que o 5 não cabe nenhuma vez dentro do 3, a gente inventa um zero e automaticamente inventa a vírgula. O 5 cabe 6 vezes dentro do 30 e não sobra nada. Isso significa que 3 quintos equivalem a 0,6. E 0,6 em porcentagem, para você transformar 0,6 em porcentagem, basta andar com a vírgula 2 casas decimais para a direita. 1, 2. E assim a gente adiciona um zero, ficando, portanto, mais uma vez, com 60%. Essa é a ideia básica da porcentagem, tá certo? Essa é a ideia muito simples. Quando a gente fala de juros simples, a gente está falando de uma correção monetária constante a cada mês. Ou seja, todo mês a gente tem um capital e a gente vai adicionando a mesma quantia todo o mês. Por exemplo, eu tenho R$ 80 de uma dívida que está sendo corrigida mensalmente com uma taxa de 1% ao mês. Isso significa que eu vou chamar de C de capital, a grana, capital é a grana, é o dinheiro. Eu vou chamar de I a minha taxa de juros, e eu vou querer saber quanto que vou ter de juros, quanto é que vai gerar de juros ao final de um tempo T equivalente, por exemplo, a 3 meses, tá certo? 3 meses. Veja, se você fizer 1% de R$ 80, é o mesmo que fazer 1/100 de R$ 80, ou seja, 1/100 vezes R$ 80, o que vai ser 80 sobre 100. Se você fizer essa conta, dividir por 100 é andar com a vírgula 2 casas decimais, o que vai dar 0,80, ou seja, nesse caso, 80 centavos de juros a cada mês. Os juros simples vão ser calculados da seguinte maneira: você vai pegar o R$ 80 e vai acabar multiplicando pela taxa 1/100 vezes o tempo 3, indicando que essa taxa de 80 centavos vai incidir 3 vezes. Ao fazer essa conta, a gente já viu aqui que deu 0,80, o 0,80 3 vezes vai dar R$ 2,40. Portanto, meu povo, o que a gente tem é que R$ 2,40 vai ser adicionado ao capital de R$ 80, ficando, portanto, com R$ 82,40, de acordo com esse exemplo. Veja que quando a gente faz juros, a gente utiliza a seguinte expressão: juros simples é o capital, o dinheiro, vezes a taxa de juros, que você pode colocar na forma de fração ou número decimal, vezes o tempo. Isso daqui é muito importante. E para você saber quanto que deu ao todo, para você saber quanto é que é o valor já corrigido, a gente chama isso de montante. Montanha de dinheiro. O montante, ele vai ser os juros mais o capital, ou seja, o capital mais o que rendeu de juros. É só pegar o R$ 80 e somar com 2,40, dando 82,40. Essa é a ideia dos juros simples. Quando é que eu vou saber que é juros simples quando não é? Geralmente o problema vai te avisar.
corrigido a juros simples, corrigido a juros compostos e tal. Geralmente ele vai te avisar porque os problemas são inventados de forma aleatória para você treinar um pouquinho essas fórmulas, tá certo? Então, quando você fala de juros simples, sempre lembra do J igual a CIT, que isso aí vai resolver o teu problema. Sempre uma correção monetária constante. Para quem lembra lá do 11º ano, isso representa somar a mesma quantidade várias vezes. Isto é, isso lembra PA. Juros simples é PA. Somar a mesma quantidade várias vezes. Juros compostos, indo pelo mesmo gancho, PG, tá certo? Ou seja, ao invés de você somar a mesma quantidade, a gente vai multiplicar a mesma quantidade e já eu te digo por quê. Veja, aqui vamos dizer mais uma vez que o nosso capital é de R$80 e a taxa de juros de 1% ao mês. Isso significa dizer que eu vou pegar 100%, que é o valor original, e vou somar 1%, isto é, 101%. E se você colocar 101% em número decimal, você vai encontrar com 1,01. Você sabe que para cada mês, ao invés de você somar uma mesma quantidade, você vai pegar o R$80 e vai multiplicar por 1,1 para você saber quanto que você vai ter corrigido no próximo mês. Nesse caso, eu já estou calculando direto o montante. Aqui, vou botar o exemplo depois para a gente fazer. O montante aqui, após o primeiro mês, vai ser 80 vezes 1,01, que vai dar R$80,80. Se você fizer essa conta, você pode fazer até na calculadora. Sugiro que não, sugiro que você treine para montar isso direitinho. Agora, isso aqui é o montante após o primeiro mês. Após o segundo mês, o que esses juros compostos vão fazer? Vão pegar o R$80,80, que é o valor já corrigido, e vão multiplicar por 1,01 novamente. Veja que ele vai pegar um valor que já tem uma gordurinha de juros e vai incidir juros em cima desse pedaço que já tem juros. É os juros compostos, uma coisa em cima da outra. Ele capitaliza de uma forma muito mais rápida, tá certo? 1,01 vezes 80,80 é exatamente 81,608. R$81,608. Na verdade, claro que a gente não tem dinheiro com 3 casas decimais, mas já é uma capitalização um pouquinho maior. Uma vez, lembra que a gente estava somando 80 centavos o tempo todo? Pois é, somando 80 centavos daria 81,60. Já está dando 81,608, quase 81,61. Foi pouco, tudo bem, a taxa de juros é pequena. Acontece que se eu multiplicar mais uma vez para saber, por exemplo, o terceiro mês, eu vou pegar o 81,608 e vou multiplicar mais uma vez por 1,01, gerando, portanto, 82,424,08. Começa a aumentar a quantidade de casas decimais. Se você quiser aumentar, arredondar, R$82,42. O que antes estava dando aqui R$80 com 2,40, R$82,40, aqui já está dando R$82,42, ou seja, a capitalização um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais feroz. Isso é bom quando você está investindo o teu dinheiro numa poupança, alguma coisa assim, num CDB, alguma coisa assim, que rende juros em cima de juros, mas é ruim quando você tem um empréstimo, quando você tem uma dívida. Isso é meio complicado. Então, para a gente compreender melhor essa fórmula, basta você registrar isso daqui. Montante é pegar o seu capital e multiplicar por esta situação. 100%, que equivale a 100 centésimos, ou 1 inteiro, mais o que você coloca de juros, mais a taxa de juros. E aí, quantas vezes você vai multiplicar? Bom, depende de quantas vezes, quantas unidades de tempo vão rolar. Essa fórmula daqui, montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t, é a expressão de montante para juros compostos.
É uma outra situação. Veja que eu estou sempre multiplicando esse 1 mais i o tempo inteiro. Tá certo? Beleza? Vamos ver como é que funciona em 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Use o comprimento, quer dizer, se o comprimento do retângulo é aumentado em 20% e sua largura é de 50%, quanto fica aumentada a sua área? Eu estou falando de um retângulo que tem medidas que eu não sei quais são, vou botar aqui A e B. Quando eu aumento o comprimento A em 20%, veja, eu tinha 100% e vou aumentar 20%. Isso vai gerar 120%, ou seja, 1,20 ou 1,2. 1,2, esse novo lado, né, eu vou fazer assim grandão, um retângulo grandão para você entender melhor. Esse novo lado vai ser 1,2 A, ou 1,20 A, ou seja, é o A multiplicado por 1,20, que significa o aumento de 20%. Quando eu falo agora na largura aumentada em 50%, uso a mesma ideia, 100% mais 50% igual a 150%, ou seja, 1,50 ou 1,5, ou seja, o que era B passa a ser 1,5B, tá certo? Eita, ficou horrível. 1,5B. E essas são as novas dimensões. A área passa a ser 1,2A vezes 1,5B. E aí, se você fizer a conta 1,2 vezes 1,5, você vai encontrar 1,8AB. E a área antiga era simplesmente base vezes altura, A vezes B. Isto é, o que era AB passa a ser 1,8 AB. Lembre-se, 1,8 é 100% mais 80%, gerando 180%, que é o 1,8, tá certo? Então, aqui, nitidamente, eu tenho um aumento de 80% da área. A princípio, a gente acha que a área vai aumentar 70%, que é 20 mais 50. Quando a gente fala de multiplicação, a conversa é outra. Então, aqui, a gente tem um aumento de 80% dessa área. Tá claro? Agora, olha para esse número 2 aqui, que já trabalha direto com juros simples. O investidor quer aplicar a quantia de R$ 800 por 3 meses, a uma taxa de juros de 8% ao mês em juros simples. Parou. Juros simples. J é igual a C vezes I vezes T. Batata. Usar essa formulinha, você vai matar muitas situações. Para retirar o final desse período, quanto ele irá retirar? Quanto ele irá retirar significa qual é o total. Ele quer o montante. Beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, quem é o capital? R$ 800. Quem é a taxa de juros? 8% ao mês. Quanto vale o tempo? 3 meses. Importante verificar que a taxa de juros ela é computada a cada mês e o tempo está medido em meses. Você tem que utilizar a mesma unidade de medida, tá certo? Com isso, eu vou calcular tranquilamente quanto que vai render de juros. Capital 800, taxa 8% ou 8 centésimos, tempo 3. Olha que beleza. A gente pode cancelar 0 com 0 e a gente vai ter 8 vezes 8, 64, e 64 vezes 3, que vai dar R$ 192. R$ 192 renderam de juros. Portanto, o montante é o que eu tinha, 800, e mais o que rendeu de juros, 192. Fiquei com R$ 992, que ele vai retirar ao final de 3 meses nessa aplicação, nesse investimento. Muito simples, muito tranquilo. Ou você faz, por exemplo, 8% de 800, que vai dar R$ 64, e aí você soma 64 3 vezes, que você vai chegar no 992, ou você utiliza essa expressão, essa formulinha. Já aqui, nesse outro problema, João fez um empréstimo de R$ 800, de novo, mesmo valor, a uma instituição financeira que cobra uma taxa de juros de 10% ao mês.
comprometendo-se a saldar a dívida em 2 meses. No fim do primeiro mês, Pedro pagou à financeira uma parcela de R$ 580, reais, assim sendo, qual o valor que pagará ao final do segundo mês. Esse problema é muito interessante, porque aqui ele lida com uma situação bacana que é, você só paga juros em cima do que está devendo. Então vamos colocar aqui, juros apenas sobre a sua dívida, só o que você está devendo. Então vamos lá, a gente começa com um capital de R$ 800. A taxa de juros é de 10%. Ele não disse que é juros simples ou juros compostos. Não tem problema, a gente vai analisar os juros em cima de cada mês. Nesse caso, a caracterização é de juros compostos. Apesar de eu não ter deixado claro, mas a gente vai seguir por aí. 10% ao mês. Legal. Beleza. Depois do primeiro mês, a dívida já aumentou em 10%. Então, vamos lá. A gente começa com o mês 1, onde o mês 0, né? O mês 0, vou botar aqui, não o montante 0, mas o mês 0. Mês 0, que a gente sai de R$ 800. Mês 1. Mês 1, a gente vai aplicar uma dívida, uma taxação de 10%. Veja, eu tinha 100%, e vou adicionar 10% ao valor, ficando com 110%, isto é 1,10 ou 1,1. Então, 800 vezes 1,1, que vai dar R$ 880. Ao final do primeiro mês, ele foi lá e foi lá, a dívida já estava em R$ 880, quando ele pagou 580. Então, vamos lá, 880 menos 580, quanto que ele ficou devendo? R$ 300. R$ 300 é o que ele ficou devendo para o próximo mês. Só que no outro mês, vai incidir a dívida de novo, vai incidir a taxa de juros de novo. Então, no mês 2, ele vai ter R$ 300 vezes 1,1. Por que eu estou multiplicando por 1,1 de novo? Porque a taxa de juros vai incidir, taxa de juros de 10% vai incidir de novo em cima do seu saldo devedor, ou seja, em cima da sua dívida, o que você ainda não pagou. 10% de 300 é 30, o que a gente vai acabar ficando com R$ 330. E aí, ao final do segundo mês, ele vai ter que pagar R$ 330 e finalizar o processo. Tá certo? Se você quiser saber quanto que ele pagou ao todo, basta fazer 580 mais 330, que vai dar 910. Ele pegou R$ 800 e pagou 910 porque teve juros no meio da história. Beleza? Tranquilo? Pessoal, esses exercícios daqui vão ajudar vocês a resolver muitos exercícios desse simulado. Então, eu espero que eu possa ter ajudado e qualquer dúvida a gente se fala na aula. Valeu? Beijo! Fui!